Boa noite, iniciamos a nossa web aula na UC de manutenção de sistemas de acionamento, né, envolvendo pneumática hidráulica e dando sequência. Antes de iniciar a gravação, acabei passando um vídeo, esse vídeo vai estar disponível na aba Biblioteca, e para vocês verem, o vídeo é sobre a diferença de válvula 3 duas vias para 5 duas vias. Qual que é a intenção, né? Como a gente vê muito aqui teórico, vê simbologia e tudo mais, vê conceito, eu trouxe esse vídeo para vocês verem como vai ser o elemento, né? Até para facilitar no momento de encontro presencial. Então, vai ser dessa forma aqui que vai ser o elemento, um cilindro, vai ser uma válvula. E, além disso, né, para já ter além dessa proximidade, ele vai mostrar também uma das soluções aí das diferenças, né? Por que que eu uso uma, por que que eu uso outra, e agora, depois desse vídeo, né, não gravei, porque senão eu não conseguiria postar essa web aula para vocês, mas ele vai estar disponível, a gente viu antes de iniciar a gravação, e agora continuando com o conteúdo para explicar, né? Então, os diferentes níveis de atuadores, né? Ó, são elementos utilizados por comando de atuadores, tendo função preponderante dentro dos cilindros fluídicos e são classificados conforme sua função. Essas válvulas, né? Controladores de direção, controladores de fluxo, de pressão e de bloqueio. As direcionais, né? Essas válvulas direcionais é a de direcionar o sentido de fluxo atendendo à necessidade do circuito. Então, como que são caracterizadas? Números de vias, número de posições, posição de repouso, tipo de acionamento, né, o de comando e o tipo de retorno e a vazão suportada por este elemento. Então, o número de posições, isso aqui vai definir 5 duas vias. O que significa 5 duas vias, né? O número de vias e depois a barra corta para o número de posições. Número de posições é quantos quadradinhos tem no desenho. Vou abrir aqui do lado, ó, o nosso simulado, ó. Praticamente todas as válvulas que a gente tem só dois quadradinhos, né? Então, os quadrados são as posições possíveis, né? Então, as válvulas são representadas graficamente por quadrados. O número de quadrados unidos representa o número de posições ou manobras distintas que a válvula pode assumir. Devemos saber que uma válvula de controle direcional possui, no mínimo, dois quadrados, ou seja, né, então ela tem duas possibilidades de manobra. Então, você troca, né, um ou outra. Então, aqui tem duas posições, dois quadrados. Três posições, três quadrados. E o número de vias, né? O número de vias de uma válvula de controle direcional corresponde ao número de conexões úteis que uma válvula pode possuir. Lembra lá, Juliano, no vídeo, que ele mostra as 5 duas vias, que ela tem 5 conexões? Três embaixo e Isso, duas em cima? né? E na de 3 duas vias tem duas conexões embaixo e uma em cima. O AP ou A1, que é de pressão, as pares, né, que realmente vão estar em cima, ou A e B, que são as de saída para você comutar um cilindro, né, quero de tal lado, do outro lado que o fluxo seja direcionado, e as 3 e 5 que são embaixo, né, ou como fala, era R e S, que são as válvulas ou as saídas de escape, as vias, né, de escape. Então aqui, ó, duas vias tem duas entradas possíveis, né, tem duas conexões úteis. Três vias tem duas embaixo, uma em cima. Quatro vias, duas embaixo, duas em cima. E já vou aproveitar e vou linkar com a nossa atividade. Esse aqui é o circuito que a gente tem para fazer lá na SAP. Vou dar um zoom em um dos elementos aqui, ó, no Fluid Sim. Deixa eu pegar um deles aqui, ó. Vou pegar esse elemento aqui. Ah, não, tá em simulação. Deixa eu parar. Pegar esse elemento aqui e jogar para vocês, ó. Opa, deixa eu dar Lá um na zoom SAP nele, nós hein? vai ter que montar esse circuito. É, aqui, ó, nesse caso. Quantos quadradinhos a gente tem aqui nessa válvula? Tem dois. Então, você já sabe. Eu já acho que esse elemento aqui não foi legal, porque tem uma de bloqueio e uma de passagem, né? Deixa eu pegar um outro aqui, ó. Essa aqui seria uma válvula de duas por quantas vias tem? O número de vias, como que a gente conta? Vou explicar aqui, mas vou Ah, pegar tá. outra. Três entradas. No caso aqui não tem, você conta só de um quadrado. Eu ia tampar aqui, mas esqueci que o projeto é a tela, né? Mas imagina o seguinte, escolha só um quadrado. No quadrado você tem quantas conexões úteis? Só em um. Você tem duas, né? Aqui, você pode conectar daqui passando para cá, ou nesse outro quadrado você tem essa de bloqueio e essa aqui de bloqueio também.
Então, você tem duas conexões ou duas conexões. Essa aqui seria uma válvula de duas por duas vias. O primeiro número é o número de vias, o segundo número é o número de posições. Então, essa válvula é de duas por duas vias. Vou trocar, vou trazer outra aqui para a gente. Deixa eu pegar uma outra válvula aqui. Vou pegar essa aqui que já tem um tipo de acionamento também. Então, tá vendo essa aqui, ó? Consegue ver quantas vias tem essa válvula e quantas posições? 3 por 2. 3 por 2, excelente. Por quê, ó? Aqui, ó, você tem uma passando para cá. Então, você tem duas conexões aqui, né? Duas vias. E aqui uma de bloqueio. Esse Tzinho é uma via de bloqueio, né? Então, aqui você tem mais uma via. Então, tem três vias, né? Se você for no outro lá, também tem, ó. Uma, duas aqui em cima e a terceira aqui embaixo. Então, você tem três vias, barra, quantas posições? Dois quadrados, duas posições. Então, é uma válvula de 3 por duas vias. Certo? Aqui já entra acionamento. Esse tipo de acionamento aqui desenhado é o acionamento geral. Então, qualquer acionamento mecânico aí, você poderia usar ele. Ó, um geral com mola aqui, ó. E aqui já mudou. Vamos pegar essa válvula. Ah, outra coisa que nessa primeira ainda, tirar essa daqui. Nessa aqui ainda, ó, o retorno é por mola. Tem um desenho da mola. Então, você aciona. Eu ia falar pra você, lembra do vídeo, mas do vídeo não tinha um retorno. Ele fez manualmente o retorno, né? Mas teria um retorno por mola Foi. para voltar para a posição. Então você só coloca ali, como ele mostrou dois, né? No caso ali você tinha uma de 5 duas vezes, um cilindro de dupla ação. Se tiver uma simples ação, você só aciona ele para estender, né, a haste dele. Para ele voltar, ele retorna com mola. Então aqui tem o acionamento geral com retorno por mola. Esse aqui, já vou tirar esse e colocar outro. Vamos ver essa válvula aqui, ó. Você já consegue identificar o número de vias e o número de posições? 5 por 2. 5 por Retorno. 2. Quem está me respondendo é o Gilberto? Sim. Você Yes. trabalha com hidráulica ou pneumática, Gilberto? Não, professor. Trabalha não? Trabalho não. Eu Ai, estudei pega. sobre isso. Ah, ó, pegou rápido demais, hein, moço? Tá batendo o olho e já sabe qual que é a válvula. Conseguiu entender também, né, Juliano? Porque essa aqui, 5 duas vias? Consegui ali. Então, uma, duas, Sim, consegui três, ver. quatro, cinco e duas vezes, que é dois Sim. quadrados. Essa aqui, o acionamento dela é geral, mas com trava. Aquele botão que ele usou na válvula dele lá, 3 duas vias naquela hora do vídeo, não travava, né? Que na hora que ele soltava, você ouvia o escape. O nosso, Isso. o nosso ar comprimido saindo. Aqui, nesse caso, ele vai manter. Então, ele vai deixar o fluxo passando o tempo inteiro. A câmara vai estar cheia, vai estar estendida a haste. E o retorno é por mola, mas como que retorna? Você tem que, de certa forma, você teria que apertar de novo, né? Então, é quase que um selo. Vai ser lá, quando a gente viu lá na elétrica, né? Questão de contactoras para tipos de acionamento. Então, basicamente, selaria. Então, ela trava nessa posição e só volta se você apertar novamente. Deixa eu até ver se na simulação ele deixou. Ah, tem que desenhar um circuito. Ele não deixou usar ele sozinho. Deixa eu ver se ele deixaria. Tá lá, ó. Viu que eu mudei a posição? E para eu voltar, eu tenho que apertar ele de Aí novo. mudou. Então, basicamente, por que duas posições? Aqui seria um ponto que a gente conectaria. Deixa eu pegar aqui, ó. A gente faria a conexão de uma mangueira em si, né? O ponto um, que é o P, aqui você tem dois escapes, eu posso mudar. Quem tiver, passa um bizu também, quem está usando o fluido sim aí, ó. Se você vir aqui, você muda os tipos de posições de cilindro. Aqui está acionamento manual com trava, posso colocar ele pilotado, posso colocar o retorno pilotado também, vou tirar. Eu posso usar outros tipos de acionamento, ó, mecânicos, né? Tipo de rolete e tudo mais. E pneumáticos e elétricos, pilotado com pneumática ou pilotado mais pneumática. Outra coisa importante, como a gente está trabalhando aqui no Fluid Sim P, né? Vocês estão vendo aqui em cima, que é o de pneumática. Olha as simbologias, ó, estão vendo que é um triângulozinho sem nada por dentro, ou branquinho, né? Que seria a questão do ponto. Isso aqui identifica que a gente está falando de pneumática. Se fosse hidráulico, ia mudar, ia estar preenchido, né? Ele ia estar preto esse triângulo aqui. Então, essa é uma identificação de simbologia também para a gente trabalhar com um ou com o outro. Quando tiver, não sei do que é esse diagrama. Essa questão aqui desse acionamento, ó, vou colocar um para você ver o desenho. Então, aqui, ó.
Você poderia acionar ele tanto manualmente quanto por pressão, né? Uma pressão aqui de ar comprimido. Deixa eu colocar um alimentador aqui que tem um compressor de ar. Também outra coisa, ó, branquinho, né? Tá vendo o triângulo branquinho aqui? Então a gente está Tô falando vendo isso. de pneumática. Se fosse na hidráulica, ele já teria outra cor. Então eu apertei aqui, ó. Deixa eu botar a simulação. Ele não deixa fazer que ele gosta que o circuito esteja certo, ó. Tá vendo? Trocou de posição. Agora tá saindo por aqui. Se eu apertar de novo, agora tá passando por aqui. Se eu tenho um de 5 duas vezes, eu posso colocar um atuador de duplação. Deixa eu ver se eu tenho um aqui. Um atuador. Eu passei ele, que não tem como rolar tudo e não aparecer. Tá aqui em cima. Tem ali, né? Cilindro de duplação. Ah, tá em simulação. Toda vez que quiser colocar, mudar, você tem que... Eu vou alimentar ele com aqui e alimentar ele aqui. Eu posso mudar também. Posso mudar. Ele é ajustável, não quero... Sensor não, beleza. Tenho alimentação aqui. Aqui eu teria que bloquear, né? Porque eu tenho um escape. Então aqui eu teria que fazer... bloquear essas saídas do escape. Aqui, ó. Então eu venho aqui e mudo para uma de bloqueio. E aqui também uma de bloqueio. Agora eu consigo usar, ó. Se eu simular... Ah, não. Faltou o acionamento, né? Que eu tô com acionamento hidráulico aqui. Mudei. Ah lá, ó. No caso, ele tá indo por aqui e ele tá retornando. Como tá bloqueado, né? Eu tenho um problema pro meu cilindro aqui e ele vai mudando a posição. Deixa eu ver só se... Ah, o cilindro tá andando lá, ó. Estendi. Estendi mais um pouco, estendi mais um pouco, estendi mais um pouco, porque eu não tô tendo a saída como fala? Do ar. Do nosso ar, exatamente. Vou colocar aqui acionamento só manual e eu vou tirar o bloqueio. Deixa eu só ver um negócio aqui. Se essa simbologia aqui eu consigo fazer esse ar. Testar de novo. Ah, agora sim, ó. Ah lá, ó. Eu mudando de posição aqui, muda realmente a casa que tá ligada. Ele faz essa comutação. Agora eu estou estendido, agora eu retornei. Então eu, como eu falei, liberei esse caminho por aqui, ó. Então eu enchi a câmera desse lado da haste. Então eu fiz ela retornar. E agora eu apertando de novo, eu faço ela se estender. Então esse é o trabalho da nossa válvula. Então trocar para que o ar possa escapar livremente, geralmente ele vem com essa conexão aqui, ó, no desenho, quando vocês estiverem usando, que é um ponto para você ligar. E aí você tem que fazer o quê? Colocar um que possa jogar esse ar para fora, né? Simbologia que ele fique livre. Então fez isso, você tem como mudar, né? Apertar para cá. E esse aqui tem trava, ó. Vou mudar esse acionamento agora para um acionamento por um rolete, né? Ou um acionamento normal. Colocar um botão. O botão vai ficar mais legal. Vou simular de novo. Vamos lá. Se eu apertar, ó, viu que ele empurra. Se eu não. Vou soltar o clique, ó. Ele libera o ar de novo. Foi exatamente isso que ele fez no vídeo lá, Juliano. Desse jeito Certo. aqui, ó. Só que essa é de 5 duas vias, né? No caso lá ele tinha uma só de 3 duas vias. Mas é isso. Já entenderam vias, já entenderam posição. Entendeu o que ele faz? É simplesmente direcionar, que vai ser o principal da nossa SAP. Beleza? Vamos seguir então. Beleza. Então aqui, ó, nos quadrados representativos de posição podemos encontrar vias de passagem, vias de bloqueio ou combinação de ambas, né? Então aqui eu tenho via de passagem, aqui tem via de bloqueio, aqui eu tenho configuração de ambas e aqui também tem uma configuração de ambas. Então, observação, devemos considerar apenas a identificação de um quadrado. O número de vias deve corresponder nos dois quadrados, então tem que ter um número igual. Então, aqui você tem duas, não teria como ter três vias aqui nesse quadrado, entendeu? Porque ele só está trocando a posição, ele não está trocando o número de vias. Ah, mudei a posição, Isso. apareceu um ponto a mais na válvula magicamente, né?
Não pode. Então, os quadrados têm que casar. Essa é outra coisa importante também. Tipos de acionamento, que é o que vai fazer a válvula funcionar. Temos, ó, tipo de acionamento de uma válvula de controle direcional define a sua aplicação no circuito. Estes acionamentos podem ocorrer por força muscular, mecânica, pneumática, hidráulica ou elétrica. Então, muscular em geral, ele tem essa simbologia aqui, ó. Vale para quem? Botão, vale alavanca, vale por pedal. Temos aqui, ó, símbolo de acionamento mecânico. Então, seria o quê? Algo vai bater um cilindro, vai empurrar e vai bater no rolete, né? Que é muito comum. O cilindro bate, chega no fim de curso e aciona um rolete e o circuito continua, né? Às vezes, o que que a válvula é? Para comutar algumas posições, para liberar uma posição, trocar de uma para outra, para que deixe a passagem para um sentido ou para outro. Então, é basicamente isso, é fazer o controle do fluxo, né, do nosso fluxo de ar comprimido para os cilindros e atuadores e os equipamentos que a gente deseja. Então, temos por piloto hidráulico também, ó, tá vendo que a simbologia, ó, piloto hidráulico está preenchido o triângulo de preto e o pneumático não, como se ele tivesse branco. Uhum. Então, essa é uma Então, forma de identificar na hora do porquê. Pode ter os dois misturados, né? Você pode ter acionamento hidráulico e pneumático junto. Vai ser meio difícil, mas a gente não pode descartar nada, né? Como isso aqui você faz do jeito que você deseja, mas como é hidráulico, hidráulico, pneumático, pneumático, pode acontecer, né? Então, se houver, você sabe diferenciar os tipos, né? E por solenoide, também essa é a simbologia para os acionamentos e geralmente são do lado esquerdo do nosso desenho, lendo de forma natural. Ó, os musculares, né? Utilizados em válvulas emissoras de sinal e de pequeno porte, geralmente para iniciar ou para movimento. Botão, alavanca, alavanca com trava e pedal. Pressão piloto. Então, os acionamentos por pressão piloto são empregados em válvulas com funções lógicas ou amplificadoras dentro dos circuitos, sendo o sinal recebido de outra válvula. Porém, podem ser de piloto positivo, que aumenta a pressão de uma câmara, piloto negativo, exaustão do ar comprimido, né, tirar esse ar comprimido da câmara, ou por diferencial de áreas, mesmo a pressão atuando em áreas opostas ou de valores distintos. A gente viu que dependendo se o eixo, né, é só de um lado, você vai ter problema se tiver um acionamento dos dois lados, né? Se você precisar colocar pressão. Geralmente isso aqui é para você vai pegar uma válvula que comuta um cilindro com o eixo passante, né? O eixo dos dois lados ali. Então são de grande utilidade em circuitos combinacionais ou sequenciais, que é esses que demandam a pressão piloto. Os mecânicos, né? São empregados em válvulas detectoras de posição, de fim de curso, de cilindros, ferramentas, portas, assim vai. Podem ser do tipo rolete, gatilho, mola ou pino apalpador. Então aqui o desenho de cada uma, rolete, o gatilho, a de mola e a de pino apalpador. Os acionamentos elétricos, né? Por solenoides são empregados em todo tipo de válvulas, sendo o sinal oriundo de sensores, ou um sensor de posição, ou um de temperatura, um deslocamento. São de grande vantagem em circuitos complexos pela facilidade de comunicação com equipamentos controladores, tais como CLP, microcontroladores ou computadores. Aqui é o tipo de acionamento, né? Então, aqui por solenoide, direto, indireto ou combinado os dois. Aqui, ó, acionamento direto por eletroímã com bobina solenoide, um enrolamento ativo. Tem só um risquinho aqui, né, no simbologia de acionamento, com dois risquinhos, né? São dois enrolamentos ativos no mesmo sentido e formando esse triângulo, que seria, não é para confundir com pneumática não, porque ele vai estar a base assim, o triângulo nessa forma, né? Que nem consigo fazer com a mão. E aqui não, ele já está apontando para cima, né? Então são dois enrolamentos ativos em sentidos contrários. Acionamento indireto. Então, por acréscimo de pressão na válvula de pré-comando, né? Servo piloto. Era piloto positivo, agora que tem solenoide é um servo piloto positivo dessa forma, e quando é negativo, no sentido contrário, envolvendo a pneumática. Se fosse hidráulica, esse triângulo aqui sim estaria pintado, né? Tipo de retorno. Quando é pneumático, piloto positivo, então tem algo que aciona, né, que vai pressurizar,
piloto negativo, que ele vai retirar a pressão, né? Vai fazer exaustão, ou por suprimento interno, que a própria pressão vai fazer esse acionamento. Retorno mecânico por mola, aqui ele não colocou, mas tem com trava também. Então tem como você colocar o retorno com trava. Tá vendo aqui esse com mola? Vou tirar da simulação. Posso colocar um retorno dele com trava. Cadê? Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Um retorno com trava. Beleza. Então, se eu simular um com trava, acionei, ele mantém, porque ele tem essa trava. Deixa eu tirar essa mola aqui, que vai confundir tudo. Spring return, né? Se ele retorna por mola, não. Beleza, agora sim. Então, beleza, ó. Coloquei. Ele mantém a posição. Antigamente, você lembra que ele já retornava, a mola empurrava de volta? Aqui, como retorno por Sim. trava, eu posso apertar tanto no retorno quanto no botão, que o retorno fica travado. Então, essa é uma facilidade. Esse com trava. Acho que dependendo até... Depende muito do caso, né? Se você quer o acionamento por trava ou um retorno por trava. São os mecânicos, os elétricos por solenoide. Exemplos de válvulas aqui, ó, a gente já viu bem. Então, essa primeirinha ali, ó, 3 duas vias, né? Normalmente fechada. Por quê? Quando você alimentar aqui o 1, tá no bloqueio, tá vendo? Quando você trocar, vai ter passagem do 1 para o 2. Mas aqui não. Então, tá no bloqueio, normalmente fechada. Se ela tivesse... Geralmente também o acionamento é no quadradinho da direita, tá? A primeira posição, a posição inicial é sempre o da direita. Deixa eu ver aqui o normalmente aberta. Aqui não dá pra falar que é normalmente aberto porque tem duas passagens, 5 duas vias, né? Aqui o normalmente aberto, ó. Tá vendo aqui no meio? Que eu tô passando o mousezinho? Aqui o normalmente aberto. Porque ele já começa deixando passar. Quando você comutar, aí o 1 vai estar bem na posição do bloqueio, aí não vai passar nada, vai estar off. Então ele já começa aberto, aqui no caso já começa fechado, ó, nesse aqui. Tipo de acionamento aqui com solenoide, um enrolamento, né? Aqui temos também por acionamento pneumático, retorno por mola, retorno por mola. Aqui, ó, solenoide piloto, retorno por mola. Aqui um piloto, né? Com retorno por mola. Temos um acionamento aqui por... Caraca, agora me fugiu o nome. Rapaz do céu. Alavanca. Alavanca, exatamente. É Acionamento isso? por Ou não? alavanca. É alavanca mesmo. E retorno por mola. Tem aqui 3 duas vias. Aqui tem duas solenoides, né? É uma solenoide, dupla solenoide com comando duplo. E assim vai, né? Aqui, ó, alavanca com trava, mola, retorno solenoide. Então aqui são duas solenoides, né? Tanto de um lado quanto do outro, fazendo a mudança. Aqui, solenoide com retorno por mola. Então, os tipos de acionamento: alavanca com trava, só alavanca, dupla solenoide, alavanca, piloto. Aqui nós temos acionamento ou por solenoide ou por piloto. Aqui temos piloto, solenoide, solenoide. Show de bola. Então, válvulas normalmente aberta e normalmente fechada. Aqui, ó, duas posições normalmente fechada, porque a posição é sempre do quadradinho da direita. É a posição inicial. Aqui está começando por bloqueio, né? Então não vai passar só na hora que ele comutar a posição que ele mudar, aí ele vai deixar passar. Então normalmente fechada. Aqui é a mesma coisa, porque o P está começando no bloqueio. Aqui já está começando a passagem, né? Então normalmente aberta. E nesse caso também, ó, já começa na passagem normalmente aberta. Se mudar, aí fecha. Seria o on-off, né? Essas válvulas. Essa parte do acionamento acho que é mais, normalmente aberta e fechada, seja o mais tranquilo. Nomenclatura dos orifícios, né? Número de vias, número de posições, tipo de acionamento, tipo de retorno e posição inicial. Conexões, né? DIN, ISO é o padrão dela. Escape, né? 3 e 5 ou RS. Pressão, abastecimento 1 ou P. Então, é cada uma da norma, né? A nomenclatura dela. Saída 2 ou 4, A e B, né? De trabalho. Piloto 10, 12 ou 14, X, Y ou Z, dependendo do tipo de norma. Então aqui está mostrando um acionamento por botão, 3, duas vias, saída de pressão, entrada de pressão e escape, né? Então traços externos representam, né, o número de vias, aqui 3, e o retorno por molas. Esse T representa o bloqueio do ar, então aqui é normalmente
fechada. Direcional duas vias, agora se mostrando a posição que seria um corte por dentro, né? Então, duas passagens. Aqui se ela começa normalmente fechada. Então, ela não deixa passar. E depois aqui, ó, ela comutou. Então, o que ela fez? Ela tirou essa barreira, né? Daqui, quando empurrou o pino. Então, aí deixou o espaço livre, ó. O vermelho é o nosso ar comprimido passando, que a gente quer que passe. Então, ele não deixava passar para sair da ar. Aqui, no caso, ele já deixa, ó. É lógico que não é do mesmo lado, né? Isso aqui até dificulta a gente a linkar com o real, que foi o caso que a gente viu lá, Juliano. Então, aqui ele deixa passar, né? Esse ar comprimido e saindo pela saída A. Duas vias, normalmente fechada aqui, né? Mesma coisa, depois ela deixa passar e em outra posição o ar comprimido. Então, quando ela comuta, ela muda. Seria um recorte para a gente entender como seria a parte interna dessa válvula, né? Aqui uma 4, duas vias. Uma 4, duas vias, aí não tem jeito de começar com, né? Você já vai começar deixando passar, não tem jeito. Então ela entraria pelo P, né? A alimentação sairia no B, que é o caso da primeira posição. Se você comutar, ela vai entrar pelo A. Não, entrar pelo P, tá certo. Sempre a entrada é o P. Quando você mudar, vai direto, né? Vai P para o A, tá certo aqui o desenho. Então aí vai do P e vai sair pela saída A. Tipos de centro: centro fechado, centro aberto, centro tandem, né? Então ele deixa vir para o escape direto, e centro aberto negativo. Então seria para exaurir o ar do A e B, né? Então ele deixaria, no caso, voltaria, se fosse o caso. Eu vi que é mais válvula de centro fechado no circuito, que mostrando o funcionamento dela, o P não deixa sair para ninguém, aqui para o B e depois para o A. E aí consegue fazer o escape, né? O A indo direto para o T. Nesse caso aqui, o A também indo direto para o T. Ah, não, é R, né? É R para o T. Eu nem sei porque que está usando o T também como nomenclatura. Válvula de centro aberto e assim vai. Eu vou aproveitar aqui. Tem controladoras de pressão também. É bom estudar limitadoras de pressão que vão controlar, e as sequenciais, né? Já são válvulas mais complexas, ó, redutoras de pressão e tudo mais. Mas o que eu quero mostrar, deixa eu abrir aqui, é o Festo, né? Eu fui mostrando esse simulador, quero mostrar para vocês o nosso circuito em si funcionando. Convido vocês a montarem também. É quase um quebra-cabeça, bom para gente ver se está com a lógica e a visão boa, certo? Então aqui, ó, eu tenho alimentadores, né? Aqui tá o compressor, tá alimentando, tá deixando passar, tá acionando essa válvula aqui, que empurra ela para lá, né? No caso, ó. Opa, empurra ela para cá, né? Eu fiz o acionamento manual, porque se você clicar, você também faz, né? Se eu clicar, eu bagunço tudo. Então aqui é o simulador ocorrendo de fato. Não tá passando aqui. Nesse primeiro momento, né? Essa válvula direcional, ela consegue comutar para o nosso cilindro. Ele mexeu ou não? Vamos ver se ele movimenta. No caso que teria que ser bombeado várias vezes para ele chegar até o final, ó. E depois para ele retornar. Ixi, não retorna aqui. Precisaria. Ah, meu escape também está bloqueado. Pera aí. Aí não tem como, né? Deixa eu mudar aqui. No desenho lá, de fato, tem muita coisa que não dá para ver porque não foi feito com Fluid Sim, né? Aquela atividade parece que alguém desenhou num software comum. Eu vou liberar aqui, ó. Vou deixar o escape externo mesmo, tá? Então, como que muda? Quem tá fazendo o Fluid Sim, só dá 2 cliques, ó. Você consegue mudar. Se você vir aqui na sua válvula, tem como mudar quase tudo. Dá 2 cliques, ela deixa mudar. Posso colocar pilotado, eu vou tirar o pilotado delas, né? Por que que eu deixei com acionamento hidráulico? Porque senão ele não deixava ligar. Posso voltar o pilotado também, ó. Da mesma forma, só mudar aqui. Como eu sei que o acionamento é hidráulico, o desenho não estava igualzinho, mas tem essa possibilidade. O pilotado vai mudar? A gente tem a possibilidade de testar também com o simulador. Eu acredito que não.
A gente vai testar agora aqui, ó. Que eu já tenho direto, sem o pilotado, beleza. Vou tirar para todas as outras válvulas aqui, ó. A gente testar, deixa eu ver se eu esqueci de mais alguma coisa. Aqui, ó, tá bloqueado ainda o nosso escape. Eu vou deixar livre. Beleza. Esse primeiro aqui, ele parecia, vou colocar de volta, ó, para rodar. O primeiro aqui, ele parecia que ele já começava nessa posição. Ele tem mola, mas pelo desenho ele já começa nessa posição. Deixa eu ver se o meu desenho tá aberto aqui, ó. Se não tiver, a gente pega lá e abre agora. Não tá aqui. Que é o principal, né? Tá aqui nossa SAP 1. Tá ele aqui no anexo 1, no anexo 3 também. É identificar. Já consegue identificar os tipos de válvula dele. Esse aqui, né? É a válvula de bloqueio. Vou abrir para vocês aqui, ó. Retenção, na verdade. Vamos pegar o nome dela certinho. Qual que é o nome bonito, né? Válvula de controle de fluxo em um sentido, em somente um sentido. Quando a gente clicar nele aqui, a gente mexe nas propriedades. E pode vir aqui, ó, descrição do componente. Não sei porque meu fluido sim está em alemão. Não sei nada de alemão, gostaria de saber. Deixa eu ver se eu consigo mudar aqui a linguagem. Vai tomar um tempo, mas é um... Vocês vão conseguir mudar aí também. Eu nem sei porque, eu achei que estava em inglês todo esse tempo. E agora ele se mostrou em alemão. Propriedades, não vai mostrar. Porque eu não sei. Mas você pode clicar e ver as descrições. Se você clicar... Não deu certo. Eu achava que levava para o site da Festo. Não vai dar para mostrar para vocês em inglês, mas é basicamente isso, né? Válvula de... Vamos passar aqui, dá. Válvula de controle, né? Válvula de controle de fluxo em somente um sentido. Beleza. Então agora vamos simular. Deixei os escapes livres. Ok, vamos embora. Esse aqui parece que ele já começava nessa posição. Vou deixar esse aqui travado. Então quando eu ligo, ó, tá vendo que o meu cilindro 1 andou? Se eu tiro, ele para. O que eu posso fazer? Se eu apertar esse outro aqui, ó. Agora o meu cilindro 2 andou, vocês viram? Se eu soltar, ele fica também. E ó que eu deixei os escapes aqui. Se eu apertar esse cilindro aqui, ele não faz nada nesse momento. Esse cilindro aqui também não. Esse aqui sim, ó. Tá vendo que a linha tá chegando aqui e só não tá deixando passar? Agora ele vai deixar. Ele retorna o nosso 2. E agora eu posso comutar tanto aqui quanto aqui. Se eu apertar esse, eu movimento 3. E se eu apertar esse aqui, eu retorno 3. Esse último, o que que eu faço com ele? Vou retornar o primeiro. Exatamente. Show de bola. Deu certinho. E ó que eu tô aqui, já tem umas 3 horas mexendo nisso, bicho. E não tinha dado certo desse jeito, hein? Foi no ao vivo. Rapaz, eu tô estudando esse trem aí faz um tempo já. Essa parte aqui é da área da mecânica, foi que eu menos vi na faculdade, né? E na indústria eu também não trabalhei muito com essa área aí, tenho que buscar o conhecimento para passar para vocês. Mas aí vocês viram a SAP gravada, né? O que que faz em cada um dos... Sim. Se a gente apertar em cada um deles. Vou de novo, ó. Já deixei travado aqui, vou começar o primeiro e o movimento, né? O que que é o primeiro? É a nossa válvula 3, duas vias, acionamento por rolete e retorno por mola, certo? Primeiro. Se eu vim aqui e movimentar minha segunda válvula, lá tem os nomes certinhos, ó. Deixa eu abrir aqui. Olha lá, ó, movimentar a minha 2.2 agora, né? Se eu movimento a minha 2.2, eu faço o meu cilindro 2 estender. Se eu mexer no meu, deixa eu ver o nome dele aqui, ó. O meu 3.3 ele não faz nada, porque ó, não tem alimentação nele, ó. Tanto faz. Mas se eu movimentar o meu 4, deixa eu ver se ele é 4.2. 3.2 não faz nada também. Mas se eu movimentar
o meu 2.3, aí sim, ele faz retornar o cilindro 2. Eu posso vir tanto aqui, nesse aqui, e acionar o 3, ou vir nesse e retornar o 3. Eu posso vir nesse aqui e agora retornar o 1. Pronto. Quem eu consigo acionar de novo é só aqui, ó. Retornou. Se eu mexer em qualquer um dos outros, ó, das outras válvulas não faz nada. Por quê? Não tem mais o fluido, né? O fluido tá aqui por esse compressor de ar aqui. Esse aqui é o que dá o nosso ar comprimido, né? O compressor. Esse símbolo, esse aqui, são todas válvulas, 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 retenção. E esse aqui que eu não falei para vocês ainda, né? Quando vocês forem fazer as SAPs aí, tem também uma parte delas. São os nossos cilindros pneumáticos aí, para fazer a extensão ou retorno. Quando você, não sei se todo mundo já leu as SAPs, né? Como tem essa divergência com os encontros presenciais, tá tendo uma extensão de tempo, mas vocês vão lembrar disso aqui. Tem, acho que 3 ou 4 SAPs são sobre isso. Primeiro, identificar os nomes. Segundo, fazer a leitura sobre o tipo de circuito. Terceiro, sabe, vamos passar rapidão, que vai linkar. Acho que a gente falou disso numa outra webiola, mas vamos agora. De novo, rapidamente aqui. SAP 1, identificar, né, os tipos de componentes, a gente viu ali. SAP 2, ixi, tem anexo demais, moço. SAP 2, interpretar e analisar o descritivo do problema, né? É basicamente esse circuito mesmo. Vamos lá. É fórum, na verdade. O 2 é fórum. É a pula. Então é para falar sobre fórum. O 3, plano de manutenção preventiva. Aí entra inversor de frequência e motor de indução. Esse aqui também tem uma tabelinha já lá, que tá bem tranquilona. É, a SAP 1 que era mais difícil. Lembrei, o 4 é fórum de novo. É isso. Quem estava comigo quando eu gravei sobre SAP? Eu já tinha até esquecido já. Foi o Gilberto ou foi o Juliano? Foi eu, professor? É a 1 que era mais difícil, né, Gilberto? A gente estava falando aquele dia. Correto. Ah, então pronto. A mais difícil está aqui. Vamos de novo? Deixar gravado aqui para vocês, ó. Primeiro aqui, deixa eu deixar travado, é lógico, né? Deixa meu acionamento travado. O primeiro aqui, movimentei o cilindro 1. Meu segundo, eu aciono o 2. Esse terceiro e quarto aqui eu não conseguiria fazer nada com ele, eu tenho que vir no quinto. O quinto retorna o meu cilindro 2. Se eu vir agora no terceiro, terceira válvula, ele retornou alguém ou não? Ah, cortou, não é, tinha que ser nessa sequência não, vou voltar, fazer tudo de novo. Beleza, vamos lá. Movimentei o cilindro 1. Nesse segundo aqui eu movimento o cilindro 2. E nesse aqui eu retorno 2. Se eu movimentar esse aqui, eu aciono o terceiro cilindro, ó, né? Se eu vir nesse aqui, eu retorno o terceiro cilindro. Beleza, e esse último aqui eu vou retornar o primeiro cilindro. Se eu já fizesse isso aqui, ó, vou acionar ele, depois eu tentasse desacionar, não retorna. Ele não retorna de jeito nenhum, porque não tem o ar comprimido na linha ainda. O único que tem ar comprimido são esses dois. Se eu coloco esse, eu empurro. Se eu apertei de novo, ele já está acionado. E se eu coloco esse aqui, eu retorno. E ele sim libera, ó, ar comprimido, tanto para esses dois. Esse primeiro aqui, eu posso retornar e acabar com o circuito, quer ver? Ó? Deixar o ar comprimido vazar. Aí jogar esse para retornar o primeiro. Não acionei o terceiro. Agora eu vou de novo. Se eu fizer a mesma coisa, aciono o segundo. Retorno o segundo. E aqui sim, se eu apertar esse, eu vou acionar o terceiro. E se eu apertar esse, eu retorno o terceiro. Aí, nessa sequência, eu retorno o primeiro. Show de bola. Então, essa que era mais difícil. Ah, o trabalho deu certo aí. Fiquei umas horinhas montando esse circuito doido aí. Vocês estão com o instalador, né? Eu creio que pro Juliano e pro Gilberto já mandei. Aconselho vocês aí a testarem também, para quando chegar na aula, facilitar. Combinado, Juliano, Gilberto? Show de Esse bola. instalador tá na onde? Onde é que eu pego ele? Eu mandei no e-mail. Eu sempre mando no e-mail. Se eu não mandei, coloca seu e-mail no chat aqui, que eu te mando ele.
Tá, vou colocar o e-mail aqui que eu não lembro de ter visto lá no meu e-mail. Combinado. Coloca ele no chat aí que eu te envio ele. Fechado? Gilberto, Juliano. Fechado. Show de Eu vi bola. que o tempo É, correu rápido demais hoje, hein, moço? qual que é a web aula Ah, que vocês falaram sobre a SAP 1? cara, foi antes do feriado. Hoje é 31 menos 14, 17. Aí belo dia 17. Aí um é desenvolver um plano de manutenção, lá tá bem tranquilo. Tem na própria descrição da atividade, tem as. Dá para você comutar, né? Compilar essas informações e montar seu plano. Os outros dois é para falar fórum, né? Então é participar com o fórum, então é fazer leitura ali, ver e fazer o fórum. E o primeiro, que era o mais complicado, era esse circuito aí, para identificar as peças e, salvo engano, tem uma etapa que descrever o que que ele faz. Foi isso que a gente fez aqui agora. Juliano PHS. Fechado, Juliano. Eu vou mandar para você agora esse e-mail com o instalador. Ah, ok. Então aí você vai descompactar ele da pasta zip, ó. Quando você descompactar, ele vai estar desse jeito aqui. Vou aproveitar e vou mostrar para vocês, pode confundir. Então, descompactou vai estar aqui, ó, Festo Fluid Sim 4.2. Quando você entrar, você pode usar hidráulica ou pneumática. Eu vou usar pneumática, eu estou usando aqui. Entrou em pneumática, você tem que vir na pasta BIM, e na pasta BIM tem um instalador aqui, ó, FL Sim P. Se quiser instalar o de hidráulica, entra hidráulica, pasta BIM, vai ter, ó, FL Sim H, né, de hidráulica. Clicou aqui, ele vai fazer a instalação desse software aqui. Aí eu ainda não vi como que muda a língua, mas deve ter como fala, uma forma de mudar essa língua, que tá tudo em inglês e na hora de ver a peça tá em alemão. Porque nem eu sei. Quando você quer ver, ó, a descrição do componente tá em alemão e eu não sei o porquê. Mas aí quando vocês fizerem, eu creio que vai funcionar. Se não, aí vão ter que procurar aqui opções, tudo mais para ajudar, né, nessa mudança de língua. Tá bom? Beleza. Juliano, Gilberto, tudo certo? Show. Tudo certo. Show de bola, então. Hoje eu gostei, hein? E o vídeo eu vou colocar lá na plataforma. Fechado? Fechado. Então, combinado, senhores. Com Deus. Obrigado pela presença aí. Todo Nós. mundo. Boa semana, bons estudos e até a nossa próxima web. Valeu. Até Obrigadão. mais. Com Deus. Até Tchau, mais. tchau. Tchau, tchau. Agora eu ponho um joguinho.